Hoje eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus, começando aqui no livro de Salmos. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Salmo 96. Nós vamos ler apenas um versículo. Do jeito que você está sentado mesmo, você pode fazer a leitura, desde que você entenda, que seu coração se encha de reverência, porque você está lendo a palavra de Deus. É a boca de Deus falando conosco. Salmo 95, aliás, o verso 6, Salmo 95, 6. Quando todos vocês encontrarem, nós vamos ler. E aí eu vou pedir que você me dê um pouco de atenção. A gente vai ler os outros textos aqui, bastante textos depois, mas eu quero começar, obrigado irmã Rose, eu quero começar com esse verso, já para te dar uma pista, já para te dar uma luz, já para te dar uma visão de qual é o tema que nós vamos hoje ser ministrados pela palavra de Deus. Salmo 95, verso 6 diz assim: ó vinde, adoremos, prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor, que nos criou. Agora eu quero orar com você, e eu quero que você ore junto comigo, para que a gente, a partir dessa visão, a gente possa ser ministrado pelo Espírito de Deus sobre esse tema, a adoração. Pai, em nome de Jesus, ministra pelo Teu Espírito em nosso coração, nos faz caminhar pela Tua palavra e nos dá o entendimento, a luz, a direção, para entendermos o que o Senhor espera de nós, para nós entregarmos ao Senhor aquilo que nós Te devemos de maneira intensa, verdadeira e profunda. Ministra sobre nós pela Tua palavra, no nome de Jesus, amém. Adoremos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. O salmista convoca o povo de Deus para adorá-lo. Mas a gente fala tanto de adoração, a gente até coloca, nesse banner que a gente coloca aqui na igreja, culto de adoração. Mas a gente talvez tenha necessidade de aprender um pouco mais sobre adoração, porque às vezes a gente acha que adoração é só a música que nos leva a homenagear a Deus, a louvar a Deus, a celebrar a presença de Deus, e acha que adoração é somente isso. O salmista está convocando o povo de Deus a adorar a Deus, mas se a gente não entender o que é adoração, a gente resume ela na música, e diz que a gente adora quando canta, e depois que termina a parte do louvor ou da adoração, vem a parte da palavra no culto, e a gente vai levando nossa vida sem muita preocupação de entender mais sobre esse tema, adoração. Então, é algo fundamental para a igreja. E a adoração, o que é adoração? O vocábulo da Bíblia, tanto em grego como em hebraico, que fala desse assunto, adoração, ele direciona para uma ideia de prostração, de rendição, de entrega, leva nessa direção. Então, quando a gente é convidado pela palavra de Deus a adorar a Deus, precisa ter em mente, em primeiro lugar, isso: uma atitude de prostração, de rendição, de submissão. Então isso já nos leva a um outro entendimento, que nós nos prostramos, nos rendemos e entregamos toda essa reverência a alguém que é superior a nós, e nós, nesse entendimento, nos colocamos como pessoas limitadas, dependentes e frágeis, que se colocam diante de um Deus soberano, poderoso, glorioso, para reverenciá-lo por essa razão. Então essa é a primeira visão geral do que a gente precisa ter sobre o que é adoração. Mas nós vamos ler outros textos, e eu quero que você vá comigo lá em Mateus capítulo 4, e a gente vai ter algumas revelações bíblicas sobre adoração. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui em Mateus capítulo 4, versículo 10, na tentação de Jesus, é que, inclusive eu vou começar lendo 8, Mateus capítulo 4, versículo 8, diz assim: novamente transportou o diabo
Novamente o transportou o diabo a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Preste atenção, o diabo transportou Jesus. Quando Jesus estava na terra, quando Jesus estava como um homem na terra, o diabo teve condição de transportar o homem Jesus para um lugar alto e mostrou a ele todos os reinos desse mundo e a glória desses reinos. E disse a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Esse texto já nos revela algumas coisas muito interessantes. A adoração é prostrado. O diabo não queria que Jesus adorasse a Ele. O diabo poderia dizer assim: me adora aí em pé mesmo, somente no teu coração, somente no teu pensamento, sem fazer nenhuma expressão física que você está me adorando, e eu te entrego todos os reinos. Mas a adoração não é somente isso. A adoração não envolve somente meu pensamento. A adoração não envolve somente o meu sentimento. A adoração envolve expressão. Quantos estão entendendo isso? Então, se você estiver sentado em um culto, assistindo o culto, você pode não estar adorando. Está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Você pode vir à igreja, frequentar o culto e não estar adorando a Deus. Você está participando do culto no sentido de ser um espectador dos acontecimentos que estão se dando ali. Mas o desafio que nós fazemos é esse que o diabo está fazendo com Jesus. Ele queria que Jesus se prostrasse diante dele e o adorasse. Mas Jesus deu para ele uma resposta que também serve para nós. Quem é o único que deve ser adorado? Ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele, somente a Ele. O fato é que a gente adora alguma coisa. Nós não temos dificuldade de adorar alguma coisa. Tem pessoas que adoram um time de futebol. Tem pessoas que adoram algo que lhe fascinam. E a entrega dessas pessoas nesses eventos, em jogos de futebol, fazem uma demonstração de que elas estão adorando aquilo, que aquilo ocupa um lugar de importância na vida delas, porque a reverência que eles oferecem, aqueles acontecimentos do time do coração, dão uma demonstração de que eles estão celebrando aquilo com muita alegria, estão cheios de vontade de fazer. Eles não têm só um sentimento. Quando o time do seu coração faz um gol, eles não ficam só no pensamento, dizendo, gol, né? Ele abraça quem está do lado, ele pula, ele vibra, ele balança a bandeira. Aquilo ali é o que a gente poderia entender no contexto da nossa adoração a Deus, do que Deus espera de adoração verdadeira. Amém, queridos? Adoração verdadeira envolve expressão, e Deus nos ensina isso através dessa palavra. Não adianta eu dizer que estou adorando a Deus se o meu pensamento só adora. Ele quer prostração. Deus não tem nenhum problema de identidade, porque você pode estar pensando isso. Deus quer ser adorado. Deus, na sua palavra, convoca seu povo para adorá-lo. Então Deus tem alguma crise de identidade que precisa que a gente fique homenageando, reverenciando, dizendo para Ele que Ele é eterno, que Ele é glorioso, porque senão Ele não se sente Deus? Obviamente não. A gente vai entender que a adoração tem um sentido muito mais profundo e muito maior do que atender às expectativas de Deus. Deus quer que você o adore porque Ele tem razões para fazer isso. E eu quero que durante essa conversa hoje a gente possa entender quais são as razões que Deus quer que você o adore, que Deus quer que você ultrapasse a frequência do culto, que Deus quer que você seja mais do que um frequentador da igreja, um adorador do Senhor Jesus Cristo. A gente às vezes fala sobre missões, fala sobre evangelismo, e aí eu estava pensando um pouco sobre esse assunto. A gente adora no sentido do culto para evangelizar, ou a gente evangeliza para adorar? Eu acho que o motivo maior da nossa missão na terra como igreja é alcançar pessoas para transformar essas pessoas em adoradores. E o problema é quando a gente não consegue fazer isso, e a gente consegue convencer as pessoas intelectualmente que elas têm uma necessidade de Deus. A gente convence as pessoas que elas têm uma necessidade de Deus para serem salvas, e serem salvas da condenação do inferno, e poderem morar com Deus no céu.
Resumimos toda a vida dessas pessoas, durante o tempo que elas estão na igreja, em uma luta contra o medo de perder a salvação. Ao invés de transformarmos essas pessoas em seres que se convertem ao Deus verdadeiro, que conseguem contemplar a face desse Deus e adorá-lo de maneira intensa, até o dia que a salvação se concretiza. Estão entendendo como a adoração é algo sério? Estão conseguindo compreender, nesse primeiro momento da nossa conversa, que a gente precisa aprender um pouco mais sobre o que é adoração? Porque senão a gente adora cantando e volta para casa achando que está fazendo outras coisas que não é adoração. Então a adoração é algo profundo que nós precisamos cultivar na nossa vida de crente. Abra ainda sua Bíblia em João 4, que eu vou te mostrar uma outra face da adoração. João 4, todos conhecem a história da mulher samaritana, pelo menos os que leem a Bíblia sabem dessa história. O Senhor Jesus Cristo, em um dos seus deslocamentos, deixou a Judeia, voltando para a Galileia. Diz a Bíblia que era necessário passar por Samaria, e ele encontrou uma mulher no poço de Jacó. Acho que grande parte de nós conhece a história dessa mulher do poço de Jacó, que Jesus se encontra com ela. Ela veio buscar água ao meio-dia, e Jesus começa a conversar com ela a respeito da vida dela e dele como Messias. Tudo começa com aquela conversa: me dê água. E a mulher começa a estranhar aquela conversa de Jesus com ela, e a conversa chega no seguinte ponto. Eu vou ler para vocês, capítulo 4, você vai ler comigo o verso, João 4, 20, diz assim a palavra: nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deixa eu ler para você mais uma vez isso. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram façam isso em espírito e em verdade. Preste atenção uma coisa. Jesus Cristo está dizendo para aquela mulher que encontrou um problema quando identificou que Jesus queria transformar a vida dela. Quando ela identificou que Jesus queria transformar a vida dela, ela acha um problema. Ela disse: nossos pais estão acostumados a adorar aqui nesse monte, que era o Monte Gerizim, em Samaria. Nossos pais estão acostumados a adorar aqui, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar que deve adorar a Deus. E Jerusalém era o lugar certo da adoração daquela época. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Naquela época havia sido estabelecido por Deus um lugar específico para que a adoração a Ele acontecesse, e essa adoração era em Jerusalém. Não foi nenhum judeu que criou essa história, foi Deus que estabeleceu isso. Quando a mulher diz: vocês dizem que Jerusalém é o lugar onde deve se adorar a Deus, ela diz vocês dizem, porque ela estava privada da compreensão do que Deus havia estabelecido. Deus havia estabelecido em Jerusalém o lugar da adoração, mas criou-se outros meios de adoração, porque o pessoal de Samaria não podia ir a Jerusalém. Criou-se a possibilidade deles adorarem a Deus no Monte Gerizim, e eles adoravam a Deus ali. Essa mulher disse para Jesus: nós estamos adorando a Deus aqui, do nosso jeito, e vocês dizem que é em Jerusalém. Jesus disse para ela: mulher, preste atenção que eu vou te dizer. Vai chegar a hora em que o lugar será o menos importante. Até aquele momento Jerusalém era o lugar certo, mas Jesus disse: chegará a hora em que o lugar não é o mais importante, em que vocês adorarão o Pai em espírito e em verdade, independente do lugar onde você esteja. Agora preste atenção,
que independente desse lugar onde você esteja, está se referindo a ser em Jerusalém como o único lugar. Mas guarde o que eu vou te dizer, porque eu vou te mostrar isso na Bíblia ainda hoje. Existe um lugar onde não se pode adorar a Deus, e nós vamos precisar entender que mesmo que não seja Jerusalém um lugar privativo de adoração, não é em todo lugar que você pode adorar a Deus. O que Jesus está dizendo para aquela mulher é: Jerusalém não é mais um lugar privativo, tem um novo jeito de adorar, e isso por causa da revelação de Deus em Jesus. Agora o Pai procura adoradores de verdade, adoradores não de um sistema, adoradores não de um programa religioso que tem sua sequência e sua ordem predefinida. Ele procura pessoas que envolvam-se na adoração de maneira verdadeira e de maneira emocional, porque em espírito e em verdade quer dizer isso. Em espírito envolve tua emoção, porque esse espírito aqui é espírito com letra minúscula, não é o Espírito Santo, não é a adoração no Espírito Santo, é adorar a Deus envolvendo o teu sentimento. Em verdade é porque a tua adoração precisa envolver base escritural, precisa ter fundamentado na palavra de Deus a tua adoração. Ela tem que ser a adoração que Deus quer, porque existem muitos modelos novos de adoração que são criados, e as pessoas vão criando esses modelos, achando que essa é a adoração que Deus quer. A adoração que Deus quer, ela está envolvendo dois critérios hoje: é em espírito, mas também é em verdade. Então não é qualquer adoração que agrada a Deus, é uma adoração em espírito e uma adoração em verdade. Jesus disse outra coisa para aquela mulher: vocês não estão adorando bem, porque ele diz assim: vocês não sabem a quem adoram. Perceberam que ele falou isso para aquela mulher? Ela estava adorando, e a gente precisa prestar atenção a quem a gente adora, porque não é só adorar, é adorar a quem. Jesus disse para ela: vocês adoram o que vocês não sabem, vocês adoram o que vocês não conhecem. Então você não pode estar oferecendo uma adoração sem saber para onde ela vai. Você precisa ter o endereço para a adoração que você oferece. Aquela mulher adorava, e o problema daquela mulher com Jesus era o lugar de adoração que ia ser mudado, segundo a visão dela com relação aos judeus. Jesus diz: vocês adoram o que vocês não sabem, vocês adoram, mas não estão adorando com entendimento, vocês adoram, mas não adoram em verdade, vocês adoram provavelmente sentindo vontade de adorar, mas a adoração de vocês não carrega a verdade. Deus é o alvo da nossa adoração, e nós não podemos estar adorando sem saber para onde a nossa adoração vai. E essa mulher foi confrontada por Jesus nesse sentido: vocês adoram o que vocês não sabem. Qual é a adoração certa? Jesus diz: a salvação vem dos judeus. A adoração tem relação com a salvação, sim ou não? A salvação vem dos judeus. Ele diz para aquela mulher: vocês adoram o que vocês não sabem, porque a salvação vem dos judeus. A adoração que é feita, verdadeira, é essa estabelecida por Deus. Mas ele coloca essa visão para a mulher, que o Pai procura adoradores. O Pai procura adoradores de verdade. O Pai procura adoradores. O Pai não é sedento de adoração, ele procura adoradores verdadeiros. Essa mulher até adorava a Deus, mas não é o tipo de adorador que Deus busca. Deus busca adoradores que o adorem de verdade, adoradores que adoram em espírito e em verdade. A Bíblia diz que o Pai procura a tais que o adorem assim. Já pensou nisso? Deus está interessado em pessoas que o adorem. Você veio a um culto, dito culto de adoração, e você pode não estar no culto de adoração fazendo o que Deus quer que você faça, ou sendo quem Deus quer que você seja, porque mais do que fazer uma adoração é ser um adorador. Entende o que eu estou falando? Mais do que oferecer uma adoração é ser um adorador, porque o Pai procura adoradores. Você tem ideia de que Deus, o Criador do universo, está na expectativa de que pessoas da terra se prontifiquem a ser o que Ele espera que sejamos: adoradores. Porque, queridos, nós somos feitos para isso. Quando Paulo chega em Atenas, ele diz que Deus criou os homens para buscar a Deus. Nós fomos feitos para buscar a Deus, e isso tem o sentido de adorar a Ele. Nós somos feitos para isso. Reflexo disso, eu já falei aqui algumas outras vezes, em alguns anos anteriores, ministrando, que a gente tem uma
predisposição de adorar alguma coisa, que se a gente não encontrar o objeto certo de adoração, nós vamos adorar qualquer coisa. Os índios têm seus objetos de culto, não tem? Diversos povos que nunca tiveram contatos com a civilização têm os seus objetos de culto. São coisas que eles elegem para reverenciarem, adorarem, seja a lua, seja o sol, sejam entidades espirituais que eles elegem, porque nós temos essa necessidade de adorar. Fomos feitos para buscar a Deus. E Paulo diz aos atenienses: nós fomos feitos para buscar a Deus, se porventura tateando pudermos achar. Então nós damos graças a Deus que pela sua palavra podemos encontrar o jeito certo de oferecer a Deus o que Ele quer que a gente ofereça, a nossa adoração. Mas a nossa adoração precisa envolver não somente a nossa música, não somente os nossos braços levantados, não somente nossas palmas, não somente a nossa prostração física, porque lá em Marcos capítulo 7, versículo 6, Jesus Cristo fala de um grupo de pessoas que honram a Ele com os lábios, mas o seu coração está longe dele. Ele diz assim: honram-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que eles oferecem consiste apenas na doutrina que eles aprenderam dos homens. Na verdade, Jesus está repetindo o que Isaías, no capítulo 29, versículo 13, já alertou: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então você precisa entender que você foi chamado para ser um adorador, e isso envolve você se oferecer a Deus como um sacrifício vivo, plenamente, em cada encontro de adoração que o Senhor nos proporcionar. Existe um lugar, eu estava falando para vocês antes, questionando se Deus tem crise de identidade querendo que alguém o adore. Imagine você, o lugar onde Deus está agora. Está imaginando? Tente pensar o lugar onde Deus está agora. O lugar onde, como um ser divino, Ele está sentado em um trono. Tente imaginar como é esse trono, como são os braços desse trono, o que está acontecendo em volta desse trono. Está conseguindo imaginar? Não, né? Então vamos ver na Bíblia, em Apocalipse. Abre aí, Apocalipse capítulo 4. Vou ler com você, preste muita atenção. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era da aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 anciãos, e vi assentados sobre os tronos, 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por trás. O primeiro animal era semelhante ao leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E os 4 animais davam glória, honra, ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, e o que vive para todos sempre. E os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todos sempre. Lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque criastes todas as coisas, e por tua vontade foram criadas e existem. Então Deus não precisa de nossa adoração. Ele quer a nossa adoração, mas não precisa. Ele quer a nossa adoração,
mas ele não precisa dela, porque o lugar onde ele está entronizado agora já existe algo glorioso acontecendo. Os anjos em volta, a criação, esses 4 seres viventes, é um símbolo da criação de Deus, que hoje já glorifica a Deus de dia e de noite, sem cessar, de maneira natural. Ele não precisa da nossa adoração, mas Ele quer a nossa adoração. Ele não precisa, mas Ele quer você adorando a Ele. Ele não precisa da minha adoração, porque os anjos o adoram, mas Ele me quer adorando e quer você adorando a Ele. E olha o lugar glorioso onde Deus está agora. Ele não tem carência nenhuma de adoração, porque os 24 anciãos representam a base da igreja, a base da fé e da promessa nos 12 filhos de José, a descendência de Abraão, e os 12 apóstolos, que é a base da igreja. Os 24 anciãos colocam suas coroas diante do Senhor. Coroa é símbolo de autoridade. E aqui a gente está vendo como é que a adoração deve acontecer. Mesmo os 24 anciãos que têm coroas sobre a cabeça, tiram as coroas e colocam elas diante do que está sobre o trono. Por quê? Porque o que está sobre o trono é digno de ser adorado. Por que ele é digno de ser adorado? Porque eu só existo porque Ele me criou. Por que ele é digno de ser adorado? Porque nós só respiramos porque Ele permite que a gente respire. É isso que estava sendo dito lá no céu, na visão que João teve. Digno és de receber glória, digno és de receber honra, porque Tu criastes todas as coisas foram feitas pela Tua vontade, e pela Tua vontade elas existem. Consegue entender por que Ele é digno? Porque tudo que existe, o ar que você respira, a comida que você come, tudo que você é porque Ele quer. Então Ele é digno de ser adorado. Não é só para você se converter ao Evangelho e ficar vindo à igreja, para você se tornar um adorador, entendendo que tudo que você é depende do que Ele te fez. Porque às vezes a gente diz, vamos adorar o Senhor na beleza da sua santidade, e não consegue atingir essa visão, porque nós não conseguimos compreender a grandeza de Deus e a nossa fragilidade. Tudo que somos depende dEle. Ele é o autor da vida. Ele criou tudo e sustenta tudo harmonicamente. Por isso é digno. Então acho que o nosso grande desafio é aprender a ser adoradores. Porque senão a gente vai ficar aqui aprendendo, tendo medo de fazer o que é errado, tendo medo de pecar, o que não é errado ter. Esse temor a gente precisa carregar, mas a nossa relação com Deus, se resumir somente ao medo, eu acho que é algo muito pequeno, quando Deus quer que a gente se torne adoradores. Quero mostrar outra coisa para vocês, senão o tempo não permite. Todos sabemos que a igreja é a consumação de um grande projeto de Deus, que como protótipo Ele usou Israel para ser o modelo de tudo que a igreja é. E eu quero ler com vocês alguns textos de maneira bem objetiva, porque a gente já está indo para o fim. Em Êxodo, para te mostrar alguns pensamentos muito importantes a respeito do que é adoração. Se eu perguntar para você, para que Deus tirou o povo de Deus do Egito? E se eu questionar qualquer criança da escola dominical sobre o que significa o Egito, se nós pensarmos na nossa vida hoje na igreja, as crianças vão dizer que o Egito é um símbolo do que o mundo representa para nós. Não é isso? O Egito está para os judeus como o mundo está para os crentes. Todos concordamos com isso? O Egito está para os judeus como o mundo está para os crentes. Nós fomos tirados do mundo para sermos salvos da escravidão do mundo. Os judeus foram tirados do Egito para serem salvos da escravidão do Egito. Deus tirou os judeus do Egito para quê? Se eu perguntar isso para vocês, a maioria das pessoas vão dizer assim: para levar para Canaã, terra que mana leite e mel. Se eu disser para você que Deus, em primeiro lugar, não colocou como alvo Canaã. Quando Deus chamou Moisés para ir resgatar o povo do Egito, Deus disse para Moisés o motivo pelo qual Ele queria trazê-lo. Primeiro Ele diz: eu vi o sofrimento do meu povo no Egito,
e eu vou enviar você para que eles venham me adorar neste monte. O que é que Deus queria do povo de Israel? Eu quero que vocês ofereçam uma celebração para mim aqui. E Moisés foi, e todos nós sabemos o que aconteceu no Egito. Deus disse para Moisés: vai e resgata o meu povo. E todos sabemos da saga de Moisés com Faraó, das 10 pragas, da resistência de Faraó, da luta de Faraó para não liberar o povo para ir. E nessa história de Faraó com Moisés, a gente aprende algumas coisas sobre adoração. Quando Moisés começa: Deus mandou que eu levasse o meu povo, ou que Deus mandou que eu guiasse o seu povo, para que nós oferecêssemos uma festa a ele, depois de 3 dias de viagem no deserto. Faraó disse: não, de maneira nenhuma. Vocês vão sair daqui para oferecer uma festa 3 dias de caminho no deserto? Vocês estão achando que eu sou bobo, que eu vou liberar todos vocês para fazer uma celebração, para vocês adorarem a Deus no deserto? Vocês nunca mais vão voltar para cá, minha mão de obra vai embora. Sabe o que Faraó fez? Aumentou a carga de trabalho para os israelitas. Eles tinham que pegar, e já pegavam a palha pronta para fazer tijolo. E aí Faraó disse: agora ninguém vai entregar mais palha para eles não. Eles vão pegar a palha e vão fazer tijolo. Vamos dobrar a carga horária de trabalho deles, para que nós possamos dar a eles condições de eles se esquecerem do que eles querem fazer. E aí a gente aprende uma outra lição. O que é que o diabo quer fazer quando a gente pensa em adorar? Que é aumentar a nossa sobrecarga de tarefas e de trabalho. Toda a ação nossa, toda a ação de Deus para nos tirar da escravidão vai gerar no inimigo uma reação, e a reação do inimigo é te colocar carga para que você não ofereça a Deus o que Deus espera que você ofereça. Deus quer que você chegue na igreja e ofereça a Ele tua saúde, teu corpo, tua mente, teus sentimentos em adoração a Ele. E como é que você chega na igreja às vezes? Sobrecarregado, cansado, com sono. Não é assim? É uma reação do inimigo para te privar de oferecer a Deus. Ele não te impede de vir à igreja, mas ele te faz vir para a igreja sobrecarregado e cansado, e você vai cedendo a isso. Deus querendo transformar você num adorador verdadeiro, e o inimigo colocando carga sobre você. Você vai ler comigo uma outra artimanha do inimigo. Êxodo capítulo 8. Eu quero que você leia essa parte, para não ficar só nas minhas palavras. Verso 23. Porei separação entre meu povo e seu povo. Amanhã será esse sinal. E o Senhor fez assim: vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, à casa dos seus servos, sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida destes enxames. Então chamou Faraó Moisés e Arão e disse: ide, sacrificai ao vosso Deus. Você está vendo o objetivo qual era? Sacrificai ao vosso Deus nessa terra, aqui. Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que, se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixe-nos ir caminho de 3 dias no deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como Ele nos dirá. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que sacrifique ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades muito longe, e oreis por mim. Olha só as artimanhas. Preste atenção a coisas que vocês talvez nunca tenham olhado nesse texto. Olha o que é que Satanás faz com a nossa vida. O Egito é o modelo do mundo, Israel é modelo da igreja. Olha Israel querendo sair para adorar, e olha a negociação de Moisés com o Faraó. O Faraó disse: de maneira nenhuma, aumenta a carga. Aumenta a carga, aumenta as pragas. E as pragas das moscas estavam afetando a vida dos egípcios. E aí Faraó começa a tomar uma decisão: peraí, nós estamos sofrendo, estamos sendo penalizados, vamos entrar em acordo. Vocês querem adorar a Deus, Deus quer ser adorado, porque Deus está nos punindo. Então vamos fazer um acordo. Adore a Deus, mas adore aqui. Faça um lugar aí para fazer culto. Qual foi a resposta de Moisés? Aqui não. Aqui não é o lugar. Aqui não, aqui é o mundo. Então você preste atenção onde é que você oferece sua adoração a Deus. Qualquer lugar não. Moisés disse: aqui não, a gente precisa sair daqui. Lá em Coríntios, 2 Coríntios,
Diz assim: sai do meio deles, não toca em nada impuro, e eu recebo vocês. Isso é no Novo Testamento. Deus quer uma adoração separada da corrupção. Deus quer uma adoração separada do pecado. Você não pode oferecer adoração a Deus quando você está no mundo. É preciso se libertar do mundo e ir para o lugar onde a adoração tem que ser legítima e entregue a Deus. Era isso que o faraó queria. Vocês ficam aqui, não muda nada no padrão de vida de vocês, continuam conosco, desfrutando do que vocês têm, vocês oferecem aqui a adoração. O mundo quer oferecer isso para você hoje. Não precisa mudar nada na vida de vocês, fiquem aqui mesmo. Vocês podem até ir para a igreja, mas não muda o padrão. Vocês podem até frequentar o culto, mas fica do jeito que você está. Oferece teu culto de adoração, vai levando a vida como dá para levar. Moisés disse aqui não. Nós vamos ter que andar caminho de 3 dias para saber o que é que Deus quer de nós. Foi isso que Deus disse para Moisés. Agora a segunda coisa: tudo bem, você não quer ficar aqui, não quer oferecer aqui, então vai, mas não vá muito longe. Às vezes o inimigo faz isso com você, faz isso conosco, porque faz comigo também. Ele pega a gente e diz assim: você quer sair do mundo, então sai, mas não vai muito longe. Você vai até um lugar que você possa voltar para cá. E aí a gente fica vivendo uma vida de adoração assim. A gente vai lá no mundo e vive o que quer viver. Depois a gente vem para o lugar da adoração e adora. E aí na igreja a gente adora, a gente oferece um culto de celebração, de alegria, e aí a gente volta depois para o nosso mundo. É isso que o faraó estava dizendo e que o diabo diz para nós na igreja: adore, tudo bem, você quer adorar, adore. Deus quer que você adore, então adora. Não vai muito longe nessa adoração. Vai, mas fica aqui. E sabe qual foi a resposta de Moisés para Faraó? Não. Você não quer deixar a gente ir, adorar no canto que Deus quer que a gente adore, adorar do jeito que Deus quer que nós adoremos, para que a nossa adoração seja legítima e recebida por Deus? Então praga para vocês. E as pragas voltaram. Nós sabemos que as pragas foram até a morte do primogênito, não sabemos? A luta de Deus era para que o povo pudesse adorar no lugar que Deus queria ser adorado por eles, não lá no Egito, influenciado pelas abominações, como Moisés disse, que o Egito tinha. Não, aqui no meio da abominação não dá para adorar. Então vá adorar no canto que não tem abominação, mas volte. Moisés, não. 2 Coríntios capítulo 6, verso 17, diz assim: sai do meio deles, não toque nada imundo, e eu receberei vocês. Então tem que sair para adorar. Não pode adorar sem sair do mundo. Ah, pastor, eu vi aquele cantor cantando uma música de adoração. Ele pode estar cantando uma música, mas ela não é adoração, porque para adorar tem que sair do mundo. Você entendeu, sim ou não? Para adorar tem que sair do mundo, mas tem que sair mesmo. Tem que ir para o lugar onde Deus quer que você vá. Essa história de não vá muito longe, vá até o lugar onde eu possa trazer você de volta. O faraó estava dizendo para eles, era isso: vá muito longe não, vá num lugar onde, se vocês demorarem a vir, eu posso puxar vocês de volta. Será que o diabo não faz isso com a gente? Vá para a igreja, mas não se envolva tanto para eu poder trazer você de volta. Vá, mas não se envolva tanto, que se envolver demais com as coisas da igreja, daqui a pouco eu quero trazer você para cá, você não volta mais. Você está tão envolvido com a igreja que eu não posso mais tirar você de lá. As armas não mudaram. O inimigo que usou faraó para Israel continua agindo do mesmo jeito com você. Vá para a igreja, mas não se envolva muito, não vá muito longe nesse negócio de adoração não, para quando eu precisar trazer você de volta, eu poder trazer. E aí a gente vai, adora, e daqui a pouco a gente está de volta, vivendo o que Faraó quer que a gente viva. E você sabe que eu estou chamando de Faraó para não chamar o nome daquele inimigo das nossas almas, né? Sim ou não? Êxodo 10, que o relógio não para, a gente encerrar com isso. Êxodo 10, 8, eu vou ler o 7 só para você entender o contexto. Os servos de Faraó disseram-lhe: até quando este nos dá de ser por armadilha? Deixa ir os homens, para que adorem o Senhor, seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Isso eram os assessores de Faraó dizendo para o Faraó: você não sabe que o Egito está destruído, que Deus quer esse povo adorando a Ele, e esses homens estão trazendo problema para a gente? Deixa os homens irem. Então Moisés e Arão foram levados outra vez à presença de Faraó, e ele disse-lhes: ide, servi ao Senhor. Quais são de vocês os que devem ir? Moisés disse:
havemos de ir com nossos filhos, com nossos velhos, com nossos meninos, com as nossas filhas, com as nossas ovelhas, com os nossos bois, havemos de ir, porque festa do Senhor temos que fazer. Então ele disse: seja o Senhor convosco, como eu vos deixarei ir a vós e os vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face, não será assim. Andai agora vós, homens, e sirvam ao Senhor. Foi isso que vocês me pediram. E o levaram da face de Faraó. A terceira coisa que Faraó ofereceu para eles: tá bom, vocês não querem adorar aqui, não adorem. Vocês não querem ficar aqui perto e voltar, não fiquem. Querem ir adorar longe, podem ir, mas a família de vocês vai ficar. Não é isso que eles estavam pedindo, que era para os homens irem? Queridos, é uma bênção de Deus quando a família adora junto, quando o ambiente de adoração tem a família participando. E foi isso que Moisés disse para Faraó: nós não vamos só os homens, nós vamos com nossos filhos, com as nossas filhas, com nossos velhos, a nossa família vai conosco. Então a adoração não é só para um nem só para outro. Que bênção quando Deus pode trazer a família para o ambiente de adoração. Quando o marido e a mulher adoram, quando o pai e filhos adoram juntos, quando filhos e pais adoram juntos. E a outra coisa, outro princípio fundamental da adoração que Deus nos ensina aqui: o inimigo quer privar você. Não, vai, toca a tua vida, adora. Moisés disse: não, nossa família vai conosco. A outra coisa, eu quero que você leia, está no capítulo 24 também do capítulo 10, no versículo 24 do capítulo 10, que diz assim: então Faraó chamou Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas, vossas vacas, vão também com as vossas crianças e vossos filhos. Moisés, porém, disse: tu também darás às nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que nós possamos oferecer ao Senhor nosso Deus. Também nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir o Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir até que cheguemos lá. Outra arma de Satanás é nos privar de adorar a Deus com o que temos, com os nossos bens. Primeiro, fica aqui, adore aqui. Segundo, não vá muito longe para que eu possa te trazer de volta. Terceiro, vá sem a sua família. Quarto, vá sem os seus bens. A nenhuma dessas propostas ou contrapropostas Moisés cedeu. Moisés disse: nós vamos sair daqui, nós vamos para o lugar que Deus determinou, nós vamos levar nossa família, e nenhuma unha do que é nosso vai ficar para trás, porque nós vamos oferecer algo em sacrifício ao Senhor quando chega lá, e nós vamos oferecer do que nós temos. Pastor Dilon, quando estava ministrando as ofertas, estava falando sobre oferta como adoração, e oferta como adoração está aqui respaldado também. Amém? Nós vamos oferecer algo ao Senhor ali, e é do que temos que vamos oferecer. Não vamos oferecer do que as pessoas vão nos dar, não é do que tu vai nos dar, é do que temos, nenhuma unha vai ficar. Então entenda isso. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 12. Eu quero ler esse texto, e com esse texto eu quero convidar você para ficar de pé e orar comigo. Em 1 Coríntios diz assim: porque a administração desse serviço não só supre a necessidade dos santos, como também redunda em muitas graças que se dão a Deus, visto como na prova dessa administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, pela liberalidade dos vossos dons para com Ele e para com todos. Nossa oferta é adoração. Então não se prive de ser um adorador. Eu espero que esse ensino de hoje, essa ministração de hoje é um ensino bíblico sobre adoração, faça você ter entendido que Deus quer você como adorador. Deus não quer você frequentando o culto. Você tem que ser mais do que uma pessoa que frequenta a igreja. Você tem que entender o motivo pelo qual Deus te trouxe aqui.
Ele me trouxe aqui para levar para o Egito. Quando ele disse a Moisés: chama o povo para vir adorar, o povo disse: a carga está muito pesada, as coisas estão piorando porque nós estamos sendo convidados para sair daqui. Deus diz a Moisés: fala para eles da promessa de Abraão, fala para eles que eu vou levar eles para a terra que eu prometi a Abraão. Eles vão para uma terra que mana leite e mel. Mas isso era a promessa para que o povo se animasse diante da falta de condição de sair para adorar o Senhor. Encontre motivos para adorar Jesus. Ele é teu Deus, Ele é teu Criador e teu Salvador.